Campo, né? Transporte, armazenamento e exportação. Só que dentro desses eu colocaria um a mais, né? Que está na nossa realidade, que é na parte de secagem de grãos do silo ali para o armazenamento, onde tem todos os processos de pré-limpeza, limpeza, a secagem e outros. Que a gente podemos ter ali danos biológicos, danos químicos, né? Por todos esses processos que tem ataques de pragas e danos físicos também, danos mecânicos, entre outros aí. Os grãos estão sujeitos a quais tipos de ataques? Insetos, ácaros, roedores, micro-organismos, pássaros, danificação mecânica, alteração bioquímica, alterações químicas não enzimáticas, alterações químicas enzimáticas, desde antes do armazenamento até no armazenamento. Esse conjunto de fatores indesejáveis leva às perdas quantitativas e qualitativas. Quantitativas na qualidade, na quantidade, qualitativas na qualidade. Quais os fatores que devem ser considerados dos grãos destinados ao armazenamento? Integridade biológica, integridade física, estado sanitário e o grau de pureza e umidade que eles vão entrar no silo para secagem e armazenamento. Então isso tudo interfere no armazenamento aí. Todos esses fatores têm que ser levado à risca. Quais as operações de pré-armazenamento? Então é tudo que em antes do pré-armazenamento, do armazenamento. A colheita, transporte, recepção, a pré-limpeza, secagem, limpeza ou seleção e expurgo preliminar, eliminação de pragas ali, ou ovos relacionados de pragas ali. Então isso tudo é pré-armazenamento, tudo aquilo que antecede o armazenamento. Quais as operações de armazenamento e manutenção? Então aqui a gente falamos tudo que tem antes da pré-limpeza. Agora, quais operações de armazenamento e manutenção? A gente tem a movimentação, né, de um lugar para o outro. Temos o acondicionamento, a aeração ali dentro, transilagem, intrassilagem. Transilagem dentro do próprio silo, intrassilagem intra dentro do mesmo silo e transilagem de um silo para o outro. O expurgo também, combate a roedores, proteção contra ataques de pássaros e retificação da secagem ou limpeza. Ao serem armazenados os grãos, ficam sujeitos a diversos fatores como calor, umidade, oxigênio, organismos associados e atividades enzimáticas. Então tudo isso está exposto.
O que vai determinar a conservabilidade, a aptidão industrial e valor comercial dos grãos? A característica dos grãos, suas interações com o ambiente que estiverem expostos. Se tiver um ambiente adequado, armazenamento legalzinho, vende bem, com qualidade. Agora, em condições do ambiente desfavorável, todos aqueles processos de perca, qualidade lá embaixo, valor lá embaixo, e até perca do produto. Falando sobre porosidade, a gente temos os tipos de porosidade, né, que são a intragranulares e intragranulares e intergranulares, né? São as porosidades são constituídas, a soma delas duas é de 45% a 50%, conforme o tipo e o teor de umidade e a quantidade de grãos quebrados. Quanto maior teor de grãos quebrados, menor a porosidade, né? Fatores que interferem no formato da porosidade. Na porosidade, o formato do grão, o tegumento, o tipo de tegumento, as dimensões, a integridade física, né, que é questão de quebrado ou não, integridade fitossanitária, que é ataque de pragas, de doenças ali relacionadas, impurezas ou materiais estranhos. Então tudo isso está interferindo na porosidade. Aí, falando agora de equilíbrio higroscópico. Equilíbrio higroscópico é quando no ponto de equilíbrio a pressão de vapor de água dentro do grão é igual à pressão de vapor de água contido no ar. Então é aquele equilíbrio. O quanto que dá, ele recebe. Então fica em equilíbrio higroscópico. O grau crítico de umidade dos grãos em equilíbrio higroscópico para o desenvolvimento microbiano é de 14%. Para inseto e ácaros se situa entre 8% e 10%. Então aqui é onde que o grão está em equilíbrio ali higroscópico com o ar, onde tem o desenvolvimento de cada um. Um é para micro-organismo e o outro é para pragas. Então nesses determinados graus de umidade vai ter a proliferação e o desenvolvimento de micro-organismos e de ácaros ali, insetos. Condutibilidade térmica, a gente falamos, né? Os grãos são maus condutores de calor, devido às suas características substâncias orgânicas. Logo temos um bom isolante térmico. Então ele serve como isolante térmico. Ele, por ser orgânico, a condutibilidade térmica dele é baixa, de passar de um grão para o outro. Só aqui refrisando, 1 centímetro de camada de trigo, você põe o calor desse lado, ele tem, como se diz, ele retém o calor aqui, né? Ele retém o calor aqui, ele isola a mesma coisa que 9 centímetros de concreto. Então esses 9 centímetros de concreto, ele passa a mesma coisa que passa 1 centímetro. Então ele tem a capacidade de isolamento térmico aí. E essa condutibilidade térmica, ela aumenta com o teor de umidade. Se tiver maior umidade, eles facilita a passagem de calor, que a água ela, como se diz, ela facilita o transporte térmico aí, condutibilidade térmica. Formas e tipos de propagação de calor. A gente, dentro de propagação térmica, a gente tem o calor. Pode se propagar por condução, convecção e radiação. Indo lá para o outro slide lá do desenho, convecção é quando vem o vapor, que são os mais utilizados, vapor não, aquele ar quente, os mais utilizados em silos secadores, que é esse ar quente que passa. Condução, pouco utilizado, porque o grão, por ser isolante térmico, não tem como de um grão passar para o outro numa massa muito grossa. Isso aqui são para pequenas espessuras. Irradiação, para que serve essa irradiação aí? Solar, quando você vai fazer a secagem natural, é a mais utilizada, mas em grande proporção a gente usa por convecção, né? Gradiente térmico descreve a direção e a taxa de variação de temperatura em uma área em partículas. Continuidade da massa e continuação química. São os intergranulares aí, né? A constituição. Desuniformidade térmica. Devido ao fato dos grãos serem maus condutores de calor, ocorre pouca propagação de calor por condução numa massa
de grãos. Então, tem pouca condutibilidade. Quando ocorre um grande calor ali pela própria massa de grãos, o que é isso? É mais relacionado, qual que é o motivo mais provável? Bolsões de calor, que é o próprio o metabolismo dos grãos ali. Então isso é o mais provável de acontecer. Não é que teve uma condutibilidade térmica, mas sim aqueles bolsões de calor. Como ocorre a condensação e o gotejamento em silos? Que ele condensa coisa, né? E depois goteja. A radiação solar provoca o aquecimento da cobertura do telhado e pela condução térmica aquece o ar interno, reduzindo a umidade relativa do ar. Esse ar com a temperatura elevada absorve a umidade contida nos grãos armazenados pelo efeito de evaporação. Então o que acontece? Calor, abaixa a umidade ali do ar, esse ar pega essa umidade que está nos grãos, né? Que vai acontecer tudo aquilo, vai acontecer uma difusão, que do interior, a água que está no interior do grão, ele vai migrar para a periferia, da periferia para o ar, e ele vai evaporar. Quando chega a noite, o que vai acontecer? Vai haver a condensação dessa água, e essa água vai gotejar em cima dos grãos. Então esse aqui é o processo, tudo que causa, o que causa, isso aqui é um desenho ali na frente ilustrando, ali em cima do telhado a irradiação, e podemos ver aqui, ó, formação de colônias de fungos, né? A brotação da soja ali. No outro desenho a gente podemos ver ali o milho brotando, né? O milho brotando ali devido a esse gotejamento. Isso aí está comprometendo totalmente a nossa secagem, os nossos grãos. E depois disso, quando chega no outro dia, seca novamente aquela parte de cima, só que aquela parte de baixo ali não secou, porque não teve como ter essa evaporação total da água. É onde que vai acontecer toda aquela camada, formação de colônias de fungo ali. Quando a gente fala em higroscopicidade, temos as formas e tipos de higroscopicidade. Quando a pressão de vapor do ar for maior que a pressão de vapor do grão, o vapor que tem no ar é maior que a dos grãos, vai acontecer o que? A sorção. A sorção que é a absorção de água pelos grãos que está no ar. E o que vai acontecer? Essa água vai ser absorvida por adsorção e por absorção. A absorção vai para a parte interna dos grãos. A adsorção vai para a periferia. Isso acontece o umedecimento dos grãos. Quando a pressão de vapor do ar for menor que a pressão de vapor do grão, o que acontece? Quando a umidade relativa do ar ali dentro for menor que a do grão, vai acontecer a dissorção. O que é? A perca de água dos grãos para o meio que se encontra, onde que acontece a secagem. Aí quando a pressão do ar, a pressão de vapor do ar for igual à pressão de vapor do grão, que acontece o equilíbrio, mesmo tanto que tem no grão, tem no ar, vai acontecer o equilíbrio higroscópico, que pode ser a diversos tipos de temperatura, a 8% de umidade, a 14%, a 20%, depende o tipo de grãos que tem ali, o método de secagem, a umidade que está no ar e a umidade que está no grão. Gradiente hídrico e temperatura. A temperatura interfere inversamente na umidade relativa. Quanto maior for a temperatura, menor será a umidade relativa do ar. Porque quanto mais aquecida que maior vai ter a evaporação dessa água, depois vai sair pelos exaustores. Então, isso como se diz, é um processo natural que acontece. Quanto maior for a temperatura, menor vai ser o nosso teor de umidade. A gente podemos ver na parte de manhã, quando o sol ainda não está tão próximo aí como se diz, da região aí, que ainda ele está ainda longe da terra, assim, pela virada dele ali, a gente temos um teor de umidade maior. Quando ele está mais próximo da terra, o que acontece? O maior calor. A gente podemos ver que a umidade relativa do ar cai lá embaixo. Sorção a gente já falou, é quando a pressão de vapor do ar for maior do que a pressão de vapor dos grãos, né? A gente já falou sobre a sorção. Falamos sobre a adsorção e a absorção. Absorção é que vai para o meio intracelular, e a adsorção que vai a água para a periferia do grão ali.
Falamos também uma parte muito importante, que são os 3 tipos de águas, que são classificados em 3 tipos. Tem literaturas mais antigas aí que falam até em 4 tipos de água encontrada dentro do grão. Só que todos os estudos, pesquisa, hoje a gente falamos de 3 tipos de água encontrada do grãos. É muito importante vocês saberem isso, né? A água no interior dos grãos se apresenta sob 3 formas: livre, adsorvida e combinada. A livre é aquela que fica nos espaços entre as células, entre uma célula e outra. A água adsorvida é aquela que fica ali no tegumento, né? Na periferia, na parte mais externa do grão. Quando a gente falamos de água combinada, a gente estamos falando daquela água que ela fica constituída dentro da célula. Então, dentro da célula, a gente temos a combinada, a livre entre as células, e a adsorvida é aquela água que vai ficar ali na periferia. Lembrando que quando for na classificação de água encontrada dentro do grãos, para fazer essa divisão, para medir a quantidade de água que constitui em cada um, não é possível medir a água adsorvida com a água livre. Então elas são constituídas uma só, não tem como eu medir ela separada, ela é medida junta. Então é uma proporção só. A avaliação da umidade da água absorvida só água absorvida são consideradas como uma só fração, denominada água livre. Eu acabei de falar agora. Principais métodos de determinação de umidade. Então, quando a gente recebe o grão, a gente tem que ver a porcentagem de umidade que ele tem, né? Para ver até quando a gente vai secar, para ver os métodos de secagem, né? Até mesmo calibrar a porcentagem de calor ali que vai ser utilizado, de ar quente, e o tempo de exposição a esse calor. Então são classificados em métodos diretos e métodos indiretos, onde os métodos diretos são aqueles que são pelos revolvimento da água dos grãos, e os métodos indiretos são por condutividades de elétrica e elétrica, que é tudo à base de eletricidade, condutibilidade elétrica. Então, os métodos diretos têm boa exatidão, mas sua execução exige tempo prolongado e trabalho meticuloso. Então, os diretos, por ele passar por um sério processo ali de secagem, então ele é mais demorado, só que ele tem uma precisão maior que os indiretos, né? E esse aqui é mais meticuloso, mais minucioso, porque a pessoa tem que ficar em cima, não pode ter alterações de temperatura, tem que calibrar equipamento, ficar ali em cima para que não haja alterações. Dentro dos métodos diretos, a gente temos a estufa, que hoje é o padrão brasileiro hoje de quantificar a umidade de grãos, é a estufa, né? O que é essa estufa? Você vai colher diversas amostras iguais, pesar ela, colocar ela para secar durante 24 horas a 105 graus Celsius, com uma parte aberta para saída de ar quente e entrada normalmente de ar refrigerado ali, ar natural, né? Essa oscilação dessa temperatura dentro da estufa, ela pode variar até 108 graus e até 102 graus. Não pode variar mais, porque senão a gente está comprometendo a nossa amostragem aí. Depois dessas 24 horas, a gente pesamos novamente esse material, e a gente fazemos a diferença do peso inicial com o peso final, que a gente vamos obter aí o resultado de umidade nos grãos. A gente temos a destilação também, é onde que a gente vamos colocar esse produto junto com um óleo mineral, né? Como esse óleo mineral, o ponto de ebulição dele é maior que da água, quando a gente coloca uma determinada temperatura, essa água que está no grão, ela vai evaporar. Só que esse óleo, ele não vai evaporar, porque o ponto de ebulição dele é maior. Então vai passar por todo esse caninho que sobe ali, e quando entra o ar frio ali, a água fria nesse compartimento ali, essa água vai condensar e vai ser recolhido por esse tubo de ensaio.
Por que a gente tem o óleo mineral? Porque se você colocar um material, o grão puro, e você colocar fogo, ele vai queimar e você não vai ter recuperar essa água. Temos os métodos indiretos, que são os elétricos, né? Tem o de resistência elétrica, que é onde que vai passar a eletricidade de um lado para o outro. Lembrando que devido à porosidade ali e as falhas ali, por ter irregularidade ali no meio, o que vai acontecer? Não vai ter uma constante correta, então a gente podemos ter erros aqui. Dentro do resistência elétrica, a gente temos também o dielétrico, né? Que ele é mais preciso que esse, porque ele vai quantificar a quantidade de água que tem nos grãos. Ele bem calibrado, ele funciona melhor do que esse de resistência elétrica. Só que lembrando que os diretos são melhores do que os indiretos. Aqui vamos falar um pouco sobre ângulo de talude, né? O que nós temos sobre o ângulo de talude? Temos ângulo de talude horizontal e vertical. Conforme o ângulo de talude vertical aumenta, o horizontal ele vai diminuindo. Só que lembrando que a soma dos dois ângulos, tanto do vertical quanto do horizontal, os dois têm que somar um ângulo de 90 graus. Por que ele é importante? Para o acondicionamento dos grãos, para dimensionamento do silo, para o descarregamento nas moedas, o transporte até o silo, tudo isso para que não tenha aquele ângulo de repouso, para que os grãos não fiquem retidos ali, e até mesmo para a regulagem dos cilindros ali, dos côncavos ali, das colhedoras também, para que não esteja esse ângulo de repouso. A gente falamos também a respeito de respiração, depois de recolhido os grãos, continua a respiração, devido ao processo metabólico, produzem gás carbônico, água e calor. Então, o que fala a respeito disso aqui? Que mesmo depois de colhido os grãos, tirado da planta-mãe, eles continuam vivos. Se eles continuam vivos, eles continuam respirando. Aí tem todos aqueles processos respiratórios. Se você colocar ele numa temperatura mais elevada, ele vai ter uma respiração maior. Se você colocar ele numa quantidade, num ar mais ameno, a respiração dele vai sendo menor. Então o metabolismo dele vai se retraindo. Tem um tempo de vida mais útil. Respiração, os fatores que interferem na respiração. Os fatores que interferem na respiração são a temperatura, a umidade, organismos associados e composição do ar ambiente. Essa composição do ar ambiente envolve muito na umidade e na temperatura, porque conforme se aumenta um, diminui o outro, vai ter as alterações no ar ambiente ali. E os organismos associados são todos os organismos ali, pragas, fungos e outros ali. Respiração, acontece o autoaquecimento, né, que é a formação dos bolsões de calor quando tiver uma respiração excessiva e não tiver a passada de ar para poder retirar esse ar aquecido, vai formar aquelas bolsões de calor, causando uma combustão aí. Aqui a gente podemos ver as bolsões de calor sendo formadas em regiões, né? Aqui no slide 42 aí a gente podemos observar aí um sistema de termometria, né? Que são espalhados em todo o silo secador aí, que é um silo mais tecnificado, que já vem com todo esse sistema aí tecnológico montado, né? E aqui ilustrando aí, ele detectando ali um bolsão de calor ali que tem que ser removido aí, tem que fazer uma forçada de ar aí para poder retirar. Lembrando que em cima tem que ter exaustores para poder tirar. Operações de pré-armazenamento. As operações de pré-armazenamento incluem transporte, recepção, pré-limpeza, secagem, limpeza, seleção e expurgo preliminar, que a gente já falamos ali atrás. Essas operações têm como objetivo preparar o produto para ser armazenado de uma forma
correta aí e bem armazenado. As operações de pré-armazenamento, e de manutenção dependem do sistema de conservação, que pode incluir movimentação e manuseio, expurgo corretivo, intrasilagem, transilagem, aeração, combate a roedores, proteção contra o ataque de pássaros, retificação de secagem ou limpeza. Então tem todos esses processos aí de pré-armazenamentos. A colheita de grãos pode ser realizada tanto manual quanto mecanicamente. A escolha mais adequada depende da espécie cultivada, né? Extensão de topografia da área trabalhada, onde tem muitos relevos assim, não tem condições de você entrar com a mecanizada. Condições climáticas na época da operação, se está chovendo muito, se está muito úmido, se não está. Disponibilidade de mão de obra ou de coletadores, isso aí vai depender disso daqui. Nível tecnológico empregado, a exploração e outros também vai depender disso daqui, a quantidade que você está fazendo. É importante realizar a colheita logo que houver condições, pois quanto mais tempo os grãos permanecem expostos no campo, mais ele vai estar propício ao ataque de pragas, de percas e outras coisas aí, ataques de pássaros, de roedores, né, até mesmo de fungos aí. Cada espécie, mesmo variedade ou híbrido de grãos, apresenta melhor condições de colheita numa determinada faixa de umidade. Então, cada variedade tem uma faixa melhor de umidade para ser colhido. Os grãos, apesar das características morfológicas de resistência rústica, né, de rusticidade, próprias de cada espécie, desde suas formações, estão sujeitos aos ataques de micro-organismos, ácaros, insetos, danificações mecânicas, alterações químicas e biológicas. Então, eles estão propícios a isso, né? O grau de umidade recomendado para a sua boa conservação é dependente das condições de armazenamento, da espécie, do tempo de estocagem, da finalidade e da forma de consumo dos grãos. Então, isso tudo depende. Aqui a gente temos aquele fluxograma ali, desde a chegada, né, todos os processos que ele passa, até o armazenamento ou até ali a expedição, que é a exportação, né? Ali da limpeza, a gente, quando passa por todo o processo de secagem, a gente não precisa, ou ele vai para armazenamento ou ele vai para a expedição. Dessa expedição ele vai para mercado, dentre outros aí, né? Então nós temos aí lavoura, recepção, pré-limpeza, né, secagem, limpeza, armazenamento ou expedição. Então o fluxograma é legal. Lembrando aqui, quando você recebe, a gente viu no vídeo lá, a moega, tem diversos tipos de moega aqui, cada um mais propício para o tipo de transporte que você tem e pelo tipo de grão. Aí aqui a gente temos a máquina de pré-limpeza ou limpeza, máquinas de classificação de grãos, onde vai classificar no tipo do arroz, do feijão, tipo 1, tipo 2, tipo 3 e assim por diante. Então, bom, pessoal, essa foi uma rápida revisão do que a gente já falou até agora. Esses são os tópicos principais. A gente temos que fixar, guardar isso na mente bem aí, que isso é muito interessante aí. Bom, pessoal, nossa videoaula fica hoje por aqui. Que vocês tenham uma boa semana e um ótimo fim de semana. Nos encontramos a semana que vem. Uma boa noite a todos.